12 de setembro de 1990. Naquela época, muito antes das mensagens instantâneas e das chamadas no Zoom, uma menina estava à procura de amigos à distância. Zoe estava a bordo de um navio que ia da Inglaterra para a Bélgica, de férias com seus pais. Ela tinha apenas 10 anos de idade na época, mas era uma garota muito inteligente. Então pegou um pedaço de papel e começou a escrever algumas coisas. Se apresentou, depois contou sobre como gostava de balé e de tocar flauta e piano. Claro, ela não poderia deixar de mencionar seus dois adorados pets, um hamster, com o nome de Sparkle, e o peixinho, Speckle. Zoe também anotou o endereço em que poderia ser encontrada caso alguém se interessasse em responder à carta. Mas, infelizmente, ela estava em alto mar. Para quem poderia enviar aquela mensagem? Foi aí que uma ideia interessante surgiu na mente dela. Ela colocou cuidadosamente o bilhete dentro de uma garrafa plástica, a fechou bem apertado para que não entrasse água e a jogou no mar. A empolgação da garota foi se esvaindo à medida que os anos passaram e ela não recebia resposta alguma. Talvez a garrafa tenha ficado presa em algum lugar, ou fora engolida por alguma criatura grande e assustadora. Ou quem sabe a água tenha passado pela tampinha plástica e destruído o papel. Muitos anos depois, no Natal, uma carta para Zoe foi recebida na casa de seus pais, com o seu sobrenome de solteira. O selo sinalizava que o remetente escreveu da Europa. Era de dois holandeses, Piet e Jacqueline Lateu, que tinha achado sua delicada garrafa e tiveram a consideração de responder à mensagem. Eles explicaram que a haviam encontrado entre entulhos jogados na praia pelo mar. Ela ficou presa por impressionantes 23 anos no oceano e viajou mais de 560 quilômetros até chegar a seu destino final, perto de Rotterdam, na Holanda. É uma viagem tanto para uma simples garrafinha plástica. Uma história parecida com a de Zoe é a estranha conexão entre dois garotinhos. Um menino alemão chamado Frank Westbeck estava em um barco viajando para a Dinamarca quando teve a mesma ideia que Zoe. Ele tinha 5 anos em 1987, ao escrever uma correspondência e jogá-la no mar. A resposta chegou quando tinha 29 anos. Sua carta, assim como a que Zoe enviaria 3 anos depois, ficou no oceano durante 24 anos. E foi encontrada por um garoto chamado Daniel Korotkik durante uma caminhada com seus pais pelo Curonian Spit, perto do Mar Báltico. Daniel teve sorte. Seu pai sabia falar alemão, então pôde traduzir a mensagem. Os amigos improváveis se conheceram por uma chamada de vídeo em 2011. Mas nem todas as histórias sobre bilhetes em garrafas foram explicadas. Em 2013, um surfista croata se deparou com uma garrafa danificada perto do mar Adriático. A carta dentro dela fora escrita em 1985 por um homem chamado Jonathan. O remetente ansiava que ela chegasse às mãos de uma mulher chamada Mary, e ele também expressou sua vontade de que fosse respondida. Como a mensagem fora enviada da Nova Escócia, ela provavelmente viajou quase 6.000 quilômetros. Saiu do Oceano Atlântico, entrou no Mar Mediterrâneo e chegou ao litoral Adriático, na Croácia. As identidades de John e da tal Mary nunca foram descobertas. Há também cartas em garrafas com lindas histórias de amor. Foi o caso de Eik e Paulina Viking. Quando Eik, um solitário marinheiro sueco, jogou a dele no Mar Mediterrâneo, não tinha ideia de que ela cairia nas mãos de sua futura esposa. Isso foi no começo dos anos 50. A garrafa foi encontrada por um italiano que ficou tocado com o conteúdo e a entregou para sua sobrinha, Paulina. Depois de um ano de troca de correspondências, Eik e Paulina se conheceram e se casaram. Eles decidiram contar sua história para o mundo e se tornaram um casal famoso na época. Inclusive compartilharam uma gravação de vídeo de seu casamento com o mundo, e a história deles estampou as páginas de muitos jornais. Este acontecimento feliz inspirou um movimento entre jovens que estavam à procura de amor, aumentando a quantidade de mensagens jogadas no mar em busca de um conto de fadas. Só que nem todas as histórias que começaram assim deram certo. Em 1945, um norte-americano chamado Frank Hailsteck colocou uma carta parecida com a de Eik em uma garrafa e a jogou na água. Quase um ano depois, ela foi encontrada por uma irlandesa, Brenda O'Sullivan. Os anos de correspondências trocadas entre os dois acabaram chamando a atenção da mídia na época, mas a amizade nunca passou disso, por causa da pressão das pessoas. Eles chegaram a se encontrar pessoalmente quando Frank viajou para a Irlanda, mas não ficou muito tempo por lá, e os dois acabaram perdendo contato. Após o Titanic ter seu conhecido fim trágico, muitas garrafas com mensagens secretas começaram a aparecer. Quase todas provaram ser falsas, menos uma. Anos depois de o navio ter afundado nas gélidas águas do Atlântico, uma garrafa foi encontrada no litoral irlandês. Era de um homem chamado Jeremiah Burke, e até hoje é considerada a única mensagem engarrafada verdadeira proveniente do Titanic. O pedaço de papel informava o nome do remetente e sua localização, o famoso transatlântico, e vinha acompanhado da palavra adeus. Como a data foi apagada pela água, é difícil estimar se o bilhete foi enviado antes ou depois de o navio ter batido no iceberg.
Mas o entendimento comum é de que, como Jeremias tinha intenção de se mudar para os Estados Unidos, ele estava simplesmente enviando seu último adeus simbólico para seus parentes e amigos que ficaram na Irlanda. Esse jeito simples de conhecer e se corresponder com pessoas se transformou em passatempo para um homem de uma província canadense chamada Ilha do Príncipe Eduardo. Harold Hackett afirma ter jogado mais de 4.000 garrafas no Oceano Atlântico desde 1996. Ele também garante ter recebido muitas respostas de pessoas do mundo todo, como França, Alemanha, Bahamas e países da África. Esse passatempo em comum o fez ganhar cerca de 150 cartões de Natal de seus amigos distantes em cada ano. Até hoje, Harold se recusa a incluir seu número de telefone em qualquer uma das mensagens. Assim, garante que, se as pessoas quiserem entrar em contato, a única forma de fazer isso é escrevendo uma carta. Ele também estudou as melhores épocas para jogar bilhetes na água, com base na direção dos ventos e das correntes. Mas algumas garrafas passam uma vida inteira no mar. Foi o caso de um britânico que escreveu uma mensagem e a colocou no Canal da Mancha em 1914. Seu nome era Thomas Hughes, e ele queria que a correspondência chegasse nas mãos de sua esposa. Porém, teve a educação de escrever uma carta para quem quer que tivesse pegado a garrafa primeiro, pedindo para redirecionar o pedaço de papel à sua verdadeira destinatária. Mas isso não aconteceu, porque a garrafa foi achada 85 anos depois nas praias de Essex, na Inglaterra. O homem que a encontrou se sensibilizou com a história, entrou em contato com a família e enviou a carta para a filha de Thomas. Mas 85 anos não é o período mais longo que uma garrafinha já navegou perdida por aí. Um cientista chamado Hunter Brown estava estudando as correntes do Mar do Norte quando teve a mesma ideia. Ele inseriu a mesma mensagem em quase 2.000 garrafas, pedindo a quem recebesse uma delas para escrever de volta, contando onde havia achado o objeto. Hunter pensou que esse método ajudaria a entender melhor o funcionamento das correntes do Mar do Norte. Uma das garrafas foi encontrada a pouco menos de 18 quilômetros de onde foi jogada, mas 97 anos depois. Até hoje, mais de 300 delas apareceram em alguma praia por aí. Nem todas as mensagens achadas foram respondidas por meio de cartas físicas. Oliver Van de Velde jogou uma ao mar no litoral inglês quando estava passando as férias com sua família. Ele tinha 14 anos na época. 33 anos depois, uma mulher o procurou no Facebook, contando que tinha recebido a mensagem dele e que havia procurado por seu nome nas redes sociais. No começo, Oliver nem se lembrava de ter posto uma carta em uma garrafa, mas depois acabou recobrando suas memórias, se lembrando até de que tinha selado o objeto com cera de vela para garantir que a água não entraria nele. E tem também a Christina Aguilera e sua garrafa. Não, espera. A dela é sobre um gênio e uma garrafa, né? Ah, tá. Deixa pra lá, então. E agora voltamos quase 5.000 anos atrás. Vou levar você ao Antigo Egito, onde em 2550 a.C., adivinha? Começou a construção das grandes pirâmides de Gizé. De volta ao Egito. As pessoas aprenderam a construir catedrais e arranha-céus, mas esses edifícios enormes apenas começaram a aparecer recentemente. Ainda é um mistério, até para os cientistas modernos, como essas pirâmides foram erguidas há 5.000 anos. Não é de admirar que sejam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas também são as mais antigas e aparecem como a única maravilha do mundo antigo que ainda existe no século XXI. Deve ter sido necessária muita cooperação para empreender algo tão grande, mesmo para o nível de hoje. Mas as pirâmides de Gizé não foram as primeiras da história. A inaugural, chamada de Escalonada, foi construída cerca de 80 anos antes da de Gizé, em 2630 a.C., para o rei Djoser. Não era para ser extraordinária, mas acabou sendo bastante impressionante. Tinha 6 camadas de pedra em degraus, 62 metros de altura, o que é tão alto quanto um prédio de 19 andares. E foi a construção mais alta da época. E não era apenas uma pirâmide, pois era cercada por todo um complexo de construções, incluindo pátios. No Antigo Egito, as pessoas acreditavam na vida após a morte, então todos, especialmente os reis, queriam ter certeza de que tinham tudo de que precisavam para se preparar para isso. Esse é o motivo pelo qual o complexo era perfeitamente abastecido com muitos objetos que as pessoas usavam no dia a dia. Ele incluía uma pirâmide e uma espécie de palácio. Esses edifícios tinham muitas coisas que o rei amava e poderia precisar um dia, como móveis, comida e vasos de ouro. Depois de Djoser, construir pirâmides se tornou uma prática comum, mas muitas não foram concluídas. Normalmente eram necessários cerca de 20 anos para subir uma, mas muitos reis duravam bem menos do que isso no trono. No total, existem mais de 100 pirâmides. As mais famosas são as de Gizé. A primeira e maior foi construída para o faraó Quéops,
por volta de 2550 a.C. Inicialmente, tinha 147 metros de altura, o que equivale à altura de um prédio de 40 andares. A segunda foi feita para o filho de Quéops, o faraó Quéfren, por volta de 2520 a.C. É um pouco menor, com originalmente 144 metros, um prédio de 39 andares. Esta é a pirâmide com a famosa estátua da Esfinge, objeto com corpo de leão e cabeça humana concebida para proteger áreas importantes. Essa tem a cabeça do faraó Quéfren e está guardando sua pirâmide, de frente para o nascer do sol. É a mais conhecida e uma das maiores e mais antigas estátuas do mundo. Originalmente, era vermelha e tinha nariz. Ainda é possível ver o traço de pigmento vermelho nas orelhas, mas ninguém sabe exatamente quando o nariz desapareceu. Por algum tempo, a esfinge ficou meio escondida no subsolo, coberta com areia até os ombros. Felizmente, no início de 1800, um aventureiro com uma equipe de 160 pessoas a desenterrou. A terceira pirâmide de Gizé é a menor, sendo mais de 2 vezes menor. Originalmente, tinha 66 metros, mais ou menos a altura de um prédio de 20 andares. Construída em 2490 a.C., era uma homenagem a Miquerinos, filho de Quéfren. As pirâmides foram construídas para se alinhar com os pontos da bússola, que seus lados simbolizam os raios do sol. Mas naquela época não havia bússolas. Os antigos egípcios descobriram as direções sozinhos e com incrível precisão. Para alinhar as pirâmides, usaram 2 constelações. Originalmente, esses monumentos eram cobertos por calcário branco liso e tinham um topo dourado e prateado para refletir o sol. Mais tarde, o calcário branco foi retirado por outros reis e usado em outras obras. Os cientistas estimam que os antigos egípcios usaram cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra para construir a primeira pirâmide. Cada bloco pesava mais de 1 tonelada. Esse é o peso de um rinoceronte. Alguns blocos ainda eram maiores, quase tão pesados quanto um elefante. 4 milênios e meio atrás, e não havia equipamento moderno para ajudar na construção. Nada de máquinas, rodas e nem mesmo aço. O único metal disponível era o cobre. Mesmo hoje, os cientistas não têm certeza de como os egípcios conseguiram erguer as pirâmides. Não há registros que possam lançar alguma luz sobre isso. Alguns até acreditam que eles queriam manter isso em segredo e não deixaram nenhum registro de propósito. Há quem ache que os pobres e os estrangeiros construíram as pirâmides, mas essa não é a realidade. Na verdade, os construtores eram trabalhadores muito qualificados, adequadamente alimentados e bem pagos. Os arqueólogos afirmam que eles viviam em uma cidade temporária próxima e eram uma comunidade altamente organizada, com um líder forte. Os estudiosos dizem que cerca de 20 mil pessoas trabalharam em cada complexo e que foram necessários cerca de 20 anos para construir cada uma. Provavelmente foi um projeto nacional. O canteiro de obras era rico em recursos, alimentos e artigos essenciais que provavelmente vinham de todas as partes do Egito. Mesmo com todo esse apoio, ainda não está claro como as pessoas conseguiram cortar, transportar e montar aquelas pedras enormes. Uma das teorias sugere que provavelmente foram levadas em barcos pelo rio Nilo. Depois, houve a parte mais difícil, a transferência para o canteiro de obras. Para isso, provavelmente foram utilizados trenós de madeira. Não foi muito difícil puxá-los porque a mistura de areia com a quantidade certa de água era bem escorregadia e 10 pessoas podiam mover com bastante facilidade um trenó, mesmo com uma pedra pesando 1 tonelada. Finalmente, um último problema: levantar e colocar os blocos no lugar. Os arqueólogos descobriram restos do sistema de rampas que datam da época da construção dos monumentos. Muito provavelmente, os egípcios desenvolveram um sistema único para mover e puxar enormes blocos de pedra, mas ninguém sabe exatamente como funcionava. A opinião mais comum é que havia várias rampas ao redor da pirâmide para ajudar a mover os blocos. Elas eram elevadas conforme o ritmo da construção. Supõe-se que as pessoas subiam as escadas puxando a pedra do trenó de madeira no meio da rampa arenosa. Mas essa é apenas uma das opções. Outros dizem que as rampas contornavam a pirâmide, ou que ficavam dentro dela. Mas nunca saberemos com certeza. Isso permanecerá para sempre um mistério, assim como os antigos egípcios queriam. Surpreendentemente, não há muito dentro das pirâmides. A maior parte é apenas pedra sólida, com muito pouco espaço aberto. Mas vamos dar uma olhada rápida dentro da maior de Gizé. Ao entrar, há 2 escadas, uma que desce e outra que sobe. A primeira leva para uma câmara localizada no subsolo. É onde estão os faraós, mas não nesta pirâmide.
porque Kelps queria ficar mais no alto. A sala subterrânea está parcialmente inacabada. O cômodo com o sarcófago de Kelps é chamado de Câmara do Rei. É lá em cima, e depois passa pela alta e longa grande galeria. Abaixo da Câmara do Rei fica a chamada Câmara da Rainha. Porém, não há rainhas, e ninguém sabe ao certo o motivo do nome. Infelizmente, nenhum dos espaços tem hieroglifos nas paredes, que estão vazias. Se você quiser vê-los, deve ir para as outras salas que estão decoradas. Essas peças de arte são representações da cultura e da vida cotidiana do Antigo Egito e permitem que os pesquisadores estudem sua língua e gramática. Infelizmente, os tesouros que uma vez estiveram na pirâmide foram roubados há muito tempo. Dessa sala, existem vários túneis com um propósito desconhecido. Além deles, há várias passagens dentro das construções, além de câmaras, poços e caminhos secretos. Os cientistas têm enviado pequenos robôs com câmeras ali por algumas décadas. E foi descoberta outra câmara no andar de cima, com hieroglifos nas paredes. Mesmo hoje, grande parte das pirâmides ainda é desconhecida, e não existe o chamado plano de construção delas. Os egípcios criaram um mistério que ninguém consegue desvendar por mais de 4.500 anos. Cientistas recentemente começaram a fazer raios-x para descobrir o que há dentro, mesmo sem entrar nelas e em seus túneis estreitos e misteriosos. 32 quilômetros ao sul de Olímpia, Washington, há estranhos montes de grama de 2,5 metros de altura e 9 metros de largura. Eles cobrem uma área de quase 2,5 quilômetros quadrados. Essas pequenas colinas são conhecidas como Montes Mima, e ninguém sabe o que os criou. Eles vêm causando pesadelos nos geólogos há quase 200 anos. Os cientistas têm discutido sobre o que fez exatamente com que esses montes se formassem por toda essa região. Existem teorias como terremotos, geleiras, respiradouros de gás, inchaço de argila e até cupins. Em 1942, geólogos supuseram que os gophers, animais semelhantes aos esquilos, poderiam ter criado os montes. Em 1987, a teoria foi testada. Pequenos pedaços de metal foram empurrados para os montes e monitorados com a ajuda de um detector de metais. Enquanto os gophers cavavam suas tocas, os pedaços de metal eram empurrados morro acima. Um programa de computador analisou esses resultados. Descobriu-se que muitas gerações de gophers podiam de fato ter formado os montes. Eles levariam centenas de anos. Mas por que eles empurram o solo para cima, se movê-lo para trás despenderia muito menos energia? Ainda não está claro. Até agora, o envolvimento dos gophers ainda é apenas uma teoria. Os cientistas costumavam considerar a floresta amazônica um grande ecossistema que está repleto de árvores há milhões de anos. No entanto, quando os geoglifos da Amazônia com 5 metros de largura foram descobertos, todas as teorias foram alteradas. Esses geoglifos provaram que a área parecia muito diferente antes que a floresta começasse a crescer ali. Parecia uma savana moderna. Os cientistas coletaram amostras de solo perto dos lagos, e os resultados mostraram que esse solo não veio de floresta tropical, e sim de terras áridas. Isso pode significar que as pessoas que moravam aqui provavelmente tinham um ambiente completamente diferente do que os cientistas pensavam. Os geólogos ainda estão estudando os geoglifos. Eles estão tentando descobrir a que propósito serviram. Conhecida como o Olho da África, a estrutura de Richat é um objeto em forma de anel com cerca de 50 quilômetros de largura no meio do deserto. Richat foi inicialmente considerado um local de impacto de meteorito, mas agora os cientistas acreditam que tenha sido criado pela erosão de uma colina ou montanha. Ele foi erodido com o tempo, mas deixou para trás camadas de anéis rochosos que já foram uma montanha. O olho é tão proeminente que os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional podem vê-lo de lá. A Antártica é o lugar mais frio, seco e ventoso da Terra, mas a coisa mais estranha sobre isso pode estar localizada nas profundezas do gelo. Até cerca de 60 anos atrás, a Antártica era considerada uma planície. Tudo isso mudou em 1958, quando a cordilheira de Gamburtsev foi descoberta. Ela estava escondida sob 3 quilômetros de gelo. Seus picos tinham mais de 3 quilômetros de altura. E toda ela se estendia por 1.200 quilômetros. Isso é 1/3 da altura do Monte Everest e cerca de metade do comprimento do Himalaia. Ninguém jamais viu as montanhas Gamburtsev. O gelo esconde vales profundos e declives acentuados. Elas poderiam mostrar como a Terra era há milhões de anos. O Lago Vostok, na Antártica Ocidental, foi descoberto em 2012 durante uma perfuração. Os cientistas encontraram um lago de água doce, intocado e descongelado,
sob mais de 3 quilômetros de gelo. Os pesquisadores acreditam que micro-organismos não descobertos e processos geoquímicos únicos podem existir no lago. Afinal, ele não viu a luz do Sol e nem foi exposto à atmosfera da Terra por mais de 15 milhões de anos. Mas perfurar o lago provavelmente arruinará o ecossistema abaixo e contaminará um dos últimos lugares intocados do planeta. Há uma anomalia de aproximadamente 100 metros no Oceano Índico, conhecida como a Depressão Geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior força gravitacional natural de distorção do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras no fundo do mar e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo abaixo da superfície. Campos de gravidade mais alta geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser uma depressão no manto do planeta que está subindo até a crosta. A Caverna dos Cristais fica no estado mexicano de Chihuahua. Essa caverna é preenchida com incríveis cristais de gesso que cruzam toda a área subterrânea. As cavernas foram descobertas em 2000, quando trabalhadores drenavam a água de uma mina de zinco e encontraram essas estruturas cintilantes. Os cristais eram tão puros e grandes, atingindo cerca de 10 metros de comprimento, e tinham bordas tão afiadas que os geólogos não podiam datá-los usando métodos convencionais. Felizmente, os pesquisadores descobriram amostras de bactérias de 50 mil anos dentro de uma das construções do complexo. Era extremamente difícil trabalhar no local. Lá as temperaturas atingiram 58 graus Celsius e a umidade era extremamente alta. Os cientistas precisavam de equipamento especial de resfriamento para descer até a caverna, embora fizessem apenas viagens curtas. Infelizmente, a empresa proprietária da mina inundou novamente o sistema de cavernas, impedindo qualquer estudo posterior. A cerca de 720 quilômetros de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Pedra das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas a Terra estava mudando. Gradualmente, o arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e pela erosão. É assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Pedra das 3 Baleias, encontrará cachoeiras de uma abundância de fauna e flora. Os habitantes locais chamam a cratera Patonsky, na Sibéria, de Ninho da Águia de Fogo. É um gigantesco monte de calcário de 150 metros de largura e 40 metros de altura. Nada cresce perto ou em cima dele, e os animais fazem o possível para evitar esse lugar. Descoberta pela primeira vez por geólogos em 1949, acredita-se que a cratera tenha cerca de 500 anos. A teoria mais provável de sua origem é uma explosão de vapor. Isso poderia acontecer durante um período de rápida expansão do gás na região. Os cientistas acreditam que o Ninho da Águia de Fogo pode ser um vulcão de gás muito raro. Estoques gigantescos de gás podem ter ficado presos no subsolo devido à formação de calcário ao redor, criando uma pressão imensa. Uma liberação repentina do gás armazenado pode ter formado este buraco do tamanho de um mamute na floresta circundante. O Lago Hillier, na Austrália Ocidental, tem apenas 610 metros de comprimento, mas sua cor confunde os geólogos há muito tempo. Ao contrário da maioria dos lagos rosa do mundo, o Lago Hillier tem sua cor rosa o ano todo. Sua tonalidade não é afetada pela luz solar ou temperatura. Se você olhar de cima, a cor brilhante do lago estará em forte contraste com o azul circundante da Grande Baía Australiana. A verdadeira razão para a cor única do Hillier não é totalmente compreendida. Muitos presumem que tem algo a ver com microalgas no lago, ou pode ser uma reação entre o sal e o bicarbonato de sódio encontrados na água. As colinas de chocolate na província de Bohol, nas Filipinas, são cobertas por uma exuberante vegetação verde durante a maior parte do ano. Mas esses mais de 1.200 montes ficam com cor de chocolate durante a estação seca. Foi isso que lhes deu esse nome. Estranhamente, nenhuma árvore ou arbusto cresce neles. Outro mistério é como os montes conseguiram se desenvolver de forma tão simétrica. Existem mitos que envolvem gigantes jogando pedras uns nos outros por dias a fio durante uma luta. Os cientistas
acreditam que os montes de 45 metros de altura foram criados pela erosão do calcário que foi empilhado sob a argila. Mas até hoje, o mistério de sua formação permanece sem solução. A grande inconformidade representa cerca de 1 bilhão de anos de registros de rochas perdidas. Ela aparece em todos os tipos de formações rochosas no mundo inteiro. Os cientistas vêm tentando encontrar as respostas de como essa enorme quantidade de material pode ter desaparecido. Uma das teorias mais plausíveis envolve geleiras. Isso poderia acontecer durante o tempo conhecido como Terra Bola de Neve. Foi quando o planeta era completamente coberto por gelo. Em seguida, as geleiras destruíram centenas de milhares de toneladas de rocha e terra. Isso deixou uma lacuna gigantesca de pouco mais de 1 quilômetro de espessura entre as camadas de rocha vizinhas. Alguns geólogos acreditam que o registro desapareceu quando o supercontinente Rodinia se formou e se separou. Localizados nas penínsulas Yamal e Jiddan, esses buracos expansivos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os fossos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como eles surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos a atividades de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às partículas de água depois que o permafrost do planeta começou a derreter. Isso resultou na explosão de bolhas de metano no gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo.